Olá, pessoal. Obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solado, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. E como nós estávamos brincando, esse é o episódio número 51, uma boa ideia. Ou como é que é, Thiago? 51 é pinga. Não é um título, mas nesse momento compramos briga com a metade verde. Exclamação. Sempre lembrando disso. Como eu disse, então, eu sou o André Paz, estou na companhia de Thiago Zuma. E pessoal, Thiago Zuma falando aqui, hoje meio baqueado, porque estamos gravando isso no dia seguinte a uma maratona que é o show do Sir Paul McCartney. Mais um show no Allianz Parque, basicamente ele aparece lá mais do que o time da casa. Cruel, cruel. Ai, ai, também me preparando aqui no fim de semana, eu vou aparecer lá mais do que o time da casa, porque tem 2 dias de Notfest pra cobrir, assim. Enquanto isso, o Coringão vai no meio do caminho, atrapalhando tudo, com o jogo amanhã e o jogo no domingo da Copa do Brasil. Como é que é dizer? Eu não vou falar de futebol porque tem Grenal, tem um Grenal que o técnico, como é que é? Enquanto você estiver escutando isso depois, um Grenal que o técnico, na falta de repertório de desculpa ou de repertório tático, prefere não treinar e jogar tudo no psicológico dos atletas. Se vai Isso. dar certo, como diria o senhor que você viu ontem aí, Tomorrow Never Knows, entende? O Bianchi, né, quando ele ganhou vários títulos pelo Boca Juniors, ele dizia que ele não treinava disputa de pênaltis, né? Ganhou um monte de disputa de pênaltis, falou, não, não treino, deixa na hora decida e vambora. Mas vamos lá. A única coisa que eu digo é assim, queremos review do Papangu. É a única. É uma pena, mas se Papangu, pelo que eu vi, eles vão ter estourando 30 minutos pra tocar, assim, Ah, né? Então, pra quem estiver em São Paulo aqui, na Grande São Paulo, na sexta-feira, o Papangu se apresenta, vai tocar os dois discos na íntegra deles. E na terça-feira eles vão estar num bar aqui em São Paulo, um bar que chama Front, em Pinheiros, Vila Madalena. Que eles não vão tocar, mas eles vão estar lá trocando uma ideia com o pessoal, pra quem estiver disponível. Vai lá, ajuda, compra o disquinho pessoalmente, merchandising, tudo. como é que é? Eu peguei o meu Lampião, pedi online. Eu, Acabei eu também encomendei meu vinil, tô esperando chegar, mas se eu soubesse que eu conseguia encontrar eles na terça-feira, eu deixava pra comprar com eles. Acho que. way better. Aham. Ah, mas vambora, vambora, vambora. A gente tá falando de fulano, tá falando de discos legais. A gente tem um disco muito importante pra gente que a gente tem que nós precisamos fazer o especial dele, mas os sinais, como diziam políticos, sinais, fortes sinais. Nós temos mais sinais que apareceram literalmente falando de uma banda de outro planeta, a gente tem sinais para interpretar. A gente estava abrindo para fazer a ponte. O Absolute Elsewhere é o quarto disco do Blood Incantation. Ali já era um trem, o Thiago já tinha falado na. Eu estava depois lembrando, tu já tinha falado várias vezes na newsletter do Blood Incantation. E aí o que foi como é que diz assim, o que foi a chave, a piada interna do Solado é que logo depois, que naquele episódio, no episódio passado, a gente comentou algumas coisas do que seria o Dream Theater, do que seria o Dream Theater hoje. Tcharam! Eis que Mike Portnoy aparece para dar aquele upa e falar também, um dos discos favoritos do ano, para o Portnoy dar uma babada. Então, aquilo que a gente estava brincando, a gente falou semana passada, olha, até o tio Portnoy tá falando que é o que encantou ele, então só reforça que a gente falou que, tipo, tá aí, é isso que eu queria de um disco novo do Dream Theater, não uma cópia de Take Me As I Am 2. Vamos, calma, né? Vamos dar o benefício da dúvida, né? Vamos dizer, não vamos prejulgar o disco que a gente não ouviu com base só numa faixa que não é nada demais, né? Mas sim, é o disco do Blood Incantation, Absolute Elsewhere. Absolute Elsewhere, o nome é nome de uma banda de rock progressivo bem perdida dos anos 70, 78. Inclusive teve o Bill Bruford na bateria em algum momento, assim. Eles descobriram a banda meio que por acaso e acabaram resolvendo dar o nome do disco pra isso. Mas assim, é um disco de prog metal que tem esse arranjo de prog metal para daí vender ali, se você quiser. Não, não é só death metal, tem metal extremo no meio, também tem ambiente, tem nerdice, tem momento de passagem bucólica, mas as partes de prog metal deles são sublimes, assim, daquelas que a gente olha e não tem nada minimamente próximo nessa primeira música do Dream Theater, dessas passagens que o Blood Incantation entregou nesse disco novo.
E aí eu faço a brincadeira, tá? Mas que pó, que black metal é esse? Que trem é esse? Uma hora a bateria espancada violentamente, sem dó nem piedade, e que vai fazer ponte com uma parada meio Floyd Roots, assim. Que é isso, Thiago? Que porra é esse? Os caras beberam ou usaram de outra forma. Então, né, eles já tinham efeitos de um show à noite, né? Eles já vinham essa toada de levar o death metal deles, que tem essa pegada malévola, assim, que é bem coisa do Morbid Angel, a patamares estratosféricos mesmo, porque eles gostam desse tema espacial, né, alienígena, espaço sideral. Então, esse disco é mais um passo nisso, né? E aí vamos olhar para quem é que são os culpados desse crime, assim. Quem é que são os responsáveis? Como é que esses caras foram ganhando atenção? Porque eles têm muita brodagem com muita banda. Quem é que está por trás desse crime aqui? Então, eles são um quarteto de Denver, no Colorado, e basicamente a banda deles é o Blood Incantation, e três deles tem uma outra banda, que é o Spectral Voice, que também lançou um disco esse ano. Assim, né? A formação da banda é. Desde que a banda se consolidou, ainda antes do primeiro EP deles, a banda é o Isaac Folk na bateria, o Paul Riddle na guitarra e nos vocais, o Morris Kolontirsky na guitarra e o Jeff Barrett no baixo. Assim. Esses últimos três, o Paul, o Morris e o Jeff, também são do Spectral Voice. O Spectral Voice tem uma pegada de death metal um pouco mais desgraçada, assim, mas também de músicas longas também, assim, mas não tão experimental, assim. Lançou um descasco em fevereiro desse ano que chama Sparagmus, eu acho que eu falei dele na newsletter quando ele saiu também. Provavelmente E é sim. assim, e aquilo, isso acabou colocando eles meio que na vanguarda desse metal extremo norte-americano, essa carreira deles até agora. Assim, eles não tinham feito nada muito significativo antes, essas duas bandas hoje são respeitadíssimas. A cena de Denver, no Colorado, também é uma cena bastante respeitada nisso daí. E tem o Wayfarer, que é uma banda que está nesse meio termo entre death e black metal, que também fez um nome muito grande com discos. E eles têm participação nessa banda. Eu vou colocar um comentário que não estava no roteiro e depois vai aparecer também na primeira música. Quando eu comecei a olhar, eu fiz uma cara meio estranha, assim. Eu falei, tá, mas isso lá atrás. Eu falei, tá. Até tem uma coisa que depois vai aparecer. E teve uma hora, assim, que pra mim venceu uma barreira. Eu falei, não, peraí, cara, isso aqui é massa pra caramba, me dá isso aí, assim. Foi uma coisa muito maluca. E acho que eu olhei muito para esse clima, assim, como é que é uma capa meio. A capa do outro disco, que depois a gente vai falar, porque tem um nome lindo pra caramba. A gente tinha usado essa piada na newsletter até. É, o... Uma coisa meio espacial, assim, eu falei, cara, que trem é esse? Assim, é que essa coisa meio Ancient Aliens, essa coisa meio Aliens do passado. A banda tem como é que é, segue firme nessa toada, segue firme nisso. E eu brinco assim que a capa da já é por si próprio, se você olha meio descuidado, dá pra gerar ela com Midjourney, assim, dá pra Tá. fazer ela, mas é uma coisa meio black metal, espaço, assim, que eu olhei e falei assim, cara, que porra é esse, entende? Como é que é? Som da Journey no crack, assim, tipo, som no crack não, som da Journey com psicotrópicos, assim, um troço maluco. É isso, né? A capa, o autor que fez a capa do disco é um cara chamado Steve R. Dodd, Steve R. Dodd. E é um cara que tem umas artes no Instagram, que aparentemente não é ele quem coloca essas artes no Instagram, é um amigo dele, porque ele é meio negacionista tecnológico, ele que faz os desenhos, faz da capa. E a banda tinha achado as capas, as imagens deles legal, as imagens que ele fez legal ali, tem esse clima meio sci-fi retrô, de ser pintada à mão mesmo, da coisa ser feita bem manual. E eles conseguiram ter contato com a família dele, conseguiram entrar em contato com ele e acabaram encomendando a capa desse disco. Ele já tinha feito a capa do Luminescent Bridge também, que é o EP anterior que saiu. E a capa encaixa com o disco, né? Porque é legal porque ele tem esse clima da capa. Todo meio soturno, mais de sci-fi, mas o logo da banda tá aquele logo indecifrável de death black metal, né? De metal extremo. Então acaba engranando, assim, pra quem não sabe, não entendeu Olha, muito bem. você olha pro logo e diz assim, cara, como é que tá escrito Blood Incantation?
Exatamente o logo de raízes de árvore, né? Exatamente, aquela coisa, como é que é aquele clássico meme, raízes de árvore ou logo de banda black metal. O cara arrancou a grama, jogou assim num piso e tirou a foto e disse que é o logo da banda. É, mas é que a gente tá falando, e agora eu vou precisar de muita calma nessa hora, porque os nomes dos discos são geniais, assim. Isso não é tanta surpresa, pra mim foi um pouco mais, o Thiago já acompanhava, o Thiago até me deu um alerta, falou, não, 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 peraí que a coisa já vinha vindo, aí eu fui escutando mais pra trás e fui pegando. Boa parte do clima já estava, agora eu vou falar com calma, que é no disco de 2019, que é The Hidden History of the Human Race. Que nome de disco, assim, que nome de Exatamente. disco. Sabe? Exatamente. Que só o E, Ulcer Rage tem discos com nome tão legais quanto esses, assim. e aí tem como é que é. Eles já tinham feito o single da Luminescent Bridge, que foi saiu no ano passado, e essas duas músicas ganharam clipes. Até o clipe da Luminescent Bridge é um clipe bem massa, uma coisa assim, como é que é. 2001 encontra Cosmos dos anos 80, assim, tipo, eu achei massa pra caramba o vídeo, assim, tipo, cara, que massa. E no meio de tudo isso a gente tem um disco de ambient, que é o Time Wave Zero. E aí eu ia perguntar pro Thiago, como é que os caras conseguem polir um black metal sem deixar de perder a ternura ou sem deixar de perder a força jamais do black metal, mas colocando também uma coisa mais viajada, mais trip no meio. É, sim, eu acho que assim, a banda sempre teve muito mais pra death metal do que pra black metal, né? Eles têm essa pegada malévola de riffs que o Morbid Angel tem, e isso às vezes engana pra você pensar alguma coisa assim, mas eles não têm aqueles vocais agudos, urrados de black metal, e nem os vocais deles sempre foi mais Cookie Monster, mais menos. E. Nossa, espero que alguém tenha. Tirem as crianças da sala. Preciso beber um copo d'água depois de tentar fazer isso. Pausa para o do jogador. Mas ele tem esse vocal mais Cookie Monster, assim, e os riffs não são tão angulares, gélidos. Os riffs são aqueles riffs de thrash metal mais gordos, mais rápidos, né? Então, apesar de ter essa pegada malévola nos riffs. E assim, o primeiro disco, que é o primeiro EP que eles lançaram, que era Interdimensional Extinction, que já mostra qual que é os temas deles, assim como o primeiro disco Star Spawn, já tem essa pegada que a coisa vai caminhar para ser uma coisa mais maluca, assim. O Star Spawn já abre, a primeira música dele já é uma faixa de 13 minutos, e depois tem a segunda parte dessa faixa com mais 7, né? Então a coisa já estava. Pra quem estava acompanhando ali, já tinha dois discos, já tinha duas músicas com esses temas bem longos. No segundo disco, no Hidden History of the Human Race, a coisa vai terminar porque o disco termina com. A coisa aumenta porque o disco termina com uma faixa de 18 minutos e ela tem o singelo título de Awakening from the Dream of Existence to the Multidimensional Nature of Our Reality. Aí, entre parênteses, Mirror of the Soul. Devia ser o nome A gente original. falou, né, semana passada, não sei se semana passada retrasada, de maiores títulos que a gente ia citar no Solado. Essa aqui entrou no top 3 ali. Digna de Rock Brigade anos 90. Exato. Então, assim, essa viagem toda já era uma coisa que já vinha crescendo, assim. Mas o que vai aparecer, o grande divisor de águas, talvez, disso, para mostrar que a coisa entrou num novo patamar, foi o terceiro disco deles, que é o Time Wave Zero, que foi lançado em 2022. Esse é um disco que foi feito na pandemia, e eles estavam à distância, e então eles começaram a trocar mais ideias entre eles, mais com sintetizador, violãozinho, coisinha ali. E aí acabou ficando um disco de ambient. São duas músicas de 20 minutos ali com títulos EA, IE, sei lá qual é o nome do título da música. E que não tem nada além disso mesmo, é ambiente, você espera, não vai aparecer nenhum momento de pedal duplo, não vai aparecer nenhum momento de guitarra distorcida, é climinha os 40, 45 minutos. Tanto é que muita gente entendeu que esse disco era um passo lateral, olha a banda experimentando, eu só não, esse é o nosso terceiro disco. Tá aqui, se você não gostou, azar de vocês, tá aqui, assim. E basicamente foi jogando uma carta, tipo, essa foi a conquista da liberdade artística dos caras. A gente falou, ó, a partir de agora, ou você vai viajar com a gente, ou tem outras bandas de death metal técnica pra você ouvir por aí, assim, né? E aí outra coisa que eles dizem que foi responsável esse disco foi que a forma colaborativa que eles escreveram essas músicas do Time Wave Zero acabou mudando a forma como eles compunham mesmo. Eles foram escrever as músicas do Absolute Elsewhere,
eles já começaram a trabalhar com essa forma, mais todo mundo dando pitaco com a ideia de todo mundo, ficou menos cheio de dedos para criticar, para trocar, para mexer. E alguns dos riffs já são riffs mais antigos, assim, mas as ideias foram retrabalhadas com essa mentalidade, com essa liberdade artística que eles trouxeram para eles mesmos com o Time Wave Zero, quebrando qualquer expectativa que uma fanbase deles tivesse. Lembra a Luminescent Bridge, que são duas músicas ali de 10, 15 minutos cada uma? É isso, 10, 15 minutos? Acho que um pouco Isso. menos, talvez. Agora, eles já são músicas que eles contavam, foram ideias que eles já tinham, foram músicas de 10 minutos, uma de 9 minutos e uma de 10 minutos. Eram músicas, ideias que eles estavam desenvolvendo ao mesmo tempo, mas que eles entenderam que não encaixava com as ideias do que seria o Absolute Elsewhere. Então eles lançaram antes, gravaram com o Arthur Risk mesmo antes. Tava falando de um cara que é o Arthur Risk que vai aparecer, mas eu vou colocar mais umas coisas na jogada. E Thiago, me pega se eu tô, me quebra se eu tô errado. Aqui também tem um certo mergulho ferrado da banda do prog alemão. É uma coisa tipo assim que vai. Não é só pela participação, eu preciso colar para não errar. Do Thorsten Quäschin, que é Thorsten Quäschin, que ele é praticamente o herdeiro do Tangerine Dream, o cara que ficou com o Tangerine hoje. E também pela gravação no clássico estúdio, no Hansa Studio, em Berlim, onde Bowie gravou a trilogia de Berlim, onde Depeche Mode gravou, até U2 gravou. E aí, o Mastermind, o cara puxando a banda, olhando, que o Thiago falou, o Arthur Risk. E aí, quando eu fui ver o BO do Arthur Risk, a ficha corrida dele, pô, ele tá lá, como é que é? Enrolado no Sepultura Conspiracy, tem dedo na cripta, tá lá no Crypt Sermon, que a gente já comentou alguns tempos atrás. Então, assim, é alguém super colocado nesse rolê, alguém super, super inserido nesse rolê. E aí, a gente falou de quem é e vale dar um elogio de novo público, assim, porque você consegue entender o que tá acontecendo. Tem uma música depois, eu não lembro qual dos tablets que a gente vai comentar, que a bateria tá detonando rock and roll e você consegue ouvir guitarra também nesse momento, assim. Não foi fácil colocar tudo e conectar todas as faixas. E ele também já não é de hoje que ele tá com a banda, o Thiago falou ali do Luminescent Bridge, né? Tipo, ele já tem um pouco essa brodagem com eles que eu acho que aqui explode, permite puxar, mas também entender o que é que o artista quer colocar pra fora, né? Isso, o Arthur Risk merece um episódio só pra ele, qualquer dia que a gente quiser falar, porque ele fez muita coisa legal. O Arthur Risk, ele tem duas bandas de metal tradicionalzaço, pra quem quiser não conhecer. Uma que é tipo um Manowar que dá pra gostar, que chama Eternal Champion, assim, um Manowar que você não vai ter vergonha de... Que tem todas as coisas de Manowar, menos as coisas que dão vergonha no Manowar. Mas entre as coisas que eles têm de Manowar é a imagem de Manowar, aquela coisa do guerreiro mesmo. Chama Eternal Champion. E ele tem uma outra pegada, uma outra banda que tem uma pegada, aquela pegada meio de hard oitentista com metal tradicional dos anos 80 que chama Summerland. As duas bandas são muito boas, então para quem não conhece pode ir atrás. Como produtor, ele virou basicamente o melhor amigo do Max Cavalera, ele produz os discos do Go Ahead and Die, do Cavaleira Conspiracy, do Soulfly. Inclusive tocou guitarra no último disco do Soulfly. E aí ele produziu os discos do Power Trip, produz um monte de band de death metal, um monte de band de black metal. E na Alemanha, especificamente, ele produziu o disco do Creator, o último disco do Creator, do Hate Uberales, acho que é Hate Uberales o nome do disco, foi produzido por ele nesse mesmo estúdio. E aí foi daí que teve a ideia do Risk de levar a banda pra lá, porque ele viu as influências que a banda tava colocando pra gravar. E falou assim, pô, por que a gente não vai gravar esse disco na Alemanha, no mesmo lugar do Bowie, no mesmo lugar do hip hop? E a banda topou, conseguiu dinheiro pra ir gravar lá. E ele percebeu que ia ser legal pra banda não só por ser o lugar, mas porque o estúdio tinha os equipamentos vintage da época. Então tinha um monte de coisa que os caras usaram pra gravar Brian Eno, Bowie. Falou, pô, vamos lá, que isso combina com o que vocês estão querendo fazer. E uma das coisas legais da produção que ele fez foi que ele não meramente levou pra lá e vamos gravar. Ele levou pra lá e deixou a banda à vontade pra experimentar, sabe? Que normalmente, como o Arthur Risk tem o estúdio dele, ele sabe que as bandas vão com um orçamento limitadinho, é bora gravar, bora gravar. E nessa ida pra Alemanha, ele falou assim, vamos treinar, vamos testar, vamos pegar, bagunçar as próprias ideias que vocês já trouxeram das demos pra gente ir levando isso pra outro lugar, assim. Explorar esse monte de equipamento que tem aqui, vamos ver
efeitos e vamos ver pra onde que essas músicas vão. Não ir com a coisa engessadinha pra só gravar. E o resultado foi esse que a gente viu, né? E aí também o fato de estar na Alemanha ajudou para eles conseguirem o Thorsten Quaschning para participar do processo, porque ele mora na Alemanha e ele aparece bem na fase final, assim, eles mandaram, tipo, um tiro no escuro, né? Manda as demos do disco para ele, vamos ver o que acontece. E quando eles já estavam meio que terminando, o cara aparece no estúdio lá, ó, posso aparecer aí? Por favor, aparece. Diz que foi. Ele começou a conceituar a música deles e os caras meio de olhando assim, falando, mano, o que ele tá falando nessa música? A gente nunca enxergou isso. Tipo, total maluquice. E aí ele gostou e falou, vamos lá pra gravar. Só que em vez da gente gravar aqui, levou os caras pro estúdio dele mesmo. E o estúdio do Thorsten, onde ele tinha toda a parafernália dele pra gravar a parte dele, que é a segunda parte da primeira música da Stargate, que tá lá, assim. Acho que outra coisa que é digna que a gente tem que mencionar nesse disco é que o Niklas Malmquist, que é o guitarrista de uma banda que chama Halas, que é uma banda bem legal, de hard, meio metal, meio prog, só essa assim. E ele que toca teclado nesse disco, ele gravou synths, Becado, Minimoog, Mellotron. E isso levou bastante o nível desses arranjos. E se você já pegar com o que tinha no Luminescent Bridge ou nos mesmo um pouquinho que tinha nos discos anteriores, você tem um passo bem além dos arranjos de disco, como evoluiu, como isso agregou muito mais para as músicas desse disco. Então é bem legal citá-lo. E, inclusive parece que ele vai fazer a turnê com a banda nesse disco, ele vai participar reproduzindo. E como nota, só para colocar assim, alguns dos gritos mais estridentes desse disco, assim como as partes narradas foram feitas por um cara chamado Malte Garrick, que é baixista e vocalista de uma banda que chama Machine. E é muito legal, acho que isso dá um tempero único, assim, dá um tempero massa pra caramba. E aí hoje a gente vai fazer como é que é, um jogral das músicas diferente. A gente tá brincando como é, que são na verdade duas músicas e cada música é formada por três tablets. Isso, esses tablets aí deles ali que eles dividiram foi só por questão de stream mesmo, né? A gravadora mandando, pô, duas músicas de 20 minutos dá trabalho, bota aí, em vez de ouvir o disco inteiro, em vez de ouvir duas, ouve seis, entra mais din-din no final. Eu achei muito legal tablets. E Ah, não tablet de tablet iPad, é. tablet como tábua de salvação, Ah, assim. Isso é muito massa. Ou como é que é? Tablet muito mais escrituras, pra gente tá, usar a essa palavra escritura, correta. né, eu diria. Então vamos embora, como é que é a primeira The Stargate, não precisa nem dizer, tipo, várias da banda tá com a camiseta Stargate, assim, eu Lá. já vi em outros carnavais. Tablet 1 da Stargate, pra mim, assim, eu vou fazer um caminho, tudo que eu falar agora o Thiago vem por um caminho, eu vou chegar por outro, e eu vou pelo caminho de quem é fã de Floyd, com o pé no metal, assim, e foi muito massa, porque pra mim era música que quando eu olhei, assim, eu falei, cara, peraí, o que que é isso? Mas quando entrou no meu ouvido, que é tipo um Sepultura mais antigo e super bem produzido, apesar da força, eu olhei e falei, beleza, cara, agora vai. E pra mim, assim, ó, quebrada a barreira, fica bem na linha de coisa que eu já vi com Sepultura antes. Óbvio, super bem trabalhado, com um sabor novo aqui, mas eu acho que pra mim eu chamo de, olhando para um lugar mais coxinha, assim, é a barreira ser quebrada. Passada essa barreira, o resto vai. Então, eu acho que o primeiro 20, minuto e 20 dela, até 1 minuto e 20, pra mim é prog metal puro. Você acha que é o que a gente, se o Dream Theater tivesse lançado uma música que começasse assim, a gente ia ficar de queixo caído falando, mano, e que tem isso aí. Aí ela vai ter alguns segundinhos de metal extremo e vai entrar numa parte de viagem completa, assim. Então, se você olhar ali, eu acho que não é nem tanto difícil de você superar, porque vai ser muito pouco a parte de death metal desse início dela, assim, nessa é uma música de a gente lembrar de 8 minutos. Porque quando já chega em 2 minutos, ela vai entrar numa parte meio krautrock, de ritmozinhos, meio do ambient ali, que vai crescendo. Vai ter. A hora que vai ter o solo de teclado do cara do Halas ali fazendo junto. E aí um solo de guitarra total, David Gilmour ali, que eles mesmos falam que é a parte Pink Floyd da música que eles estão colocando. E aí só na reta final dela que ela volta pra metal extremo, aí vai ter mais metal, vai ter uma partizona mais death metal ali, já passou de 6 minutos, é coro pegando, mas ainda quando entra
Nessa parte death metal, ela vai ter um tecladinho. Death metal até um pouco black metal nessa parte. Ela vai ter um tecladinho atmosférico, assim, o cara do Halas vai colocando uma coisinha ali que vai colocando assim, sabe? E sabe, tipo, quando entra no minuto final dela, entra um riff de death metal assim que é de chorar no cantinho de tão bom, assim, eu acho. A música é um belo cartão de visitas mostrando o que vai ser esse disco. E uma coisa legal desse disco é que, assim, isso tá mais. Eu vou antecipar o movimento das duas. Geralmente, o segundo tablet das duas músicas parece assim, me lembra. Agora vamos, como é que é? Vamos entrar no clima da banda. Parece aquele movimento de estilingue, quando uma nave ela reduz a velocidade, pega a órbita, pega a força da gravidade de um outro planeta para ser arremessada para frente e Uhum. ganha força no espaço. Coisas como é que é Voyager e outras sondas já fizeram. Provavelmente eles pensaram isso. Pode ser, tem Eu total diria que cara. são parte de transições, mas do jeito que você colocou é perfeito. Sabe? Tipo assim, vai e daí joga. Só que essa música, assim, essa música me deu um teto legal, porque me lembrou do Optical Race, sei lá, 1991, alguma coisa ali, quando a gente tava com os primeiros, aquelas coisas, tipo, morava longe. O Thiago gosta dessas histórias assim. Morava na colônia, cara, tipo, era difícil encontrar CD e tinha um CD do Tangerine Dream, entende? Eu nunca tinha ouvido que era falar. Tinha ouvido que era. E esse Optical Race é um disco bem mais assim, essa coisa anos 80 assim, prog, tentando virar uma coisa bem mais palatável anos 80. E que aqui me bateu um teto assim da infância. Eu falei, cara, que fui isso. E, de novo, essa coisa de parar, voltar, fazer o movimento da gravidade, cara, isso aqui é uma viagem massa pra caramba de ouvir, assim. Tipo, essa aqui foi a música que me derrubou, digamos, o disco, assim. Né, e essa segunda música, inclusive nos streams, ela tá acreditada como Blood Incantation e Tangerine Dream, que é a música que efetivamente o Thorsten participa, né, que é gravado na casa dele e tal. E aí ela tem essa questão de transição mesmo, né? Depois que a primeira música termina, a primeira parte dela termina com o coro pegando ali, vem o teclado ambiente, uma atmosfera jogando tudo ali para uma outra clima completamente. E aí vai ter. A gente tá falando de Dream Theater, né? Que a gente ficou falando que o Kevin Moore tinha aquelas coisas de colocar citações mesmo cinematográficas. Esse disco, essa parte tem, um monte de, parece umas partes de citações cinematográficas colocadas nessa parte da música, assim. E a gente, na hora me veio na cabeça, era legal quando o Dream Theater sabia fazer isso também, né? Era. E aí vai ter, ela vai se reconstruindo com teclados, a bateria vai crescer, vai voltar ao riff, então aí ela vai ser entrando sem distorção, mas aí crescendo até entrar rasgando no final, aí o último minuto dela pesadona pra caramba, mas mantendo o prog, assim, né? Não, ainda não voltou a ser metal extremo, assim. Inclusive ela tem uma partezinha ali que me lembrou um pouco de Kiowa, só que o Kiowa, uma partezinha meio tribal no violãozinho, mas sem aquela pegada meio folk, meio sertanejo, assim, um pouco mais contida, assim. E aí é disso que vai trazer pra pancadaria de novo, o baixão instalando, ainda que tenha um vocal limpo se contrapondo a isso daí, pra ter um solo caótico e mais um riff maldito. Os caras, ideia de riffs que os caras têm são sensacionais. E aí ela fecha o Tablet Free, aquilo que eu falei, fez fez o efeito estilingue, entrou a todo vapor para fechar, muito bem, obrigado. E aí, isso que o Thiago falou antes, assim, tem uma hora que entra uma batida tribal, assim, só que sem ser tribal, é uma batida, assim, não é o nosso tribal, é o tribal mais nativo americano, assim. Eu falei, cara, que troço massa pra caramba isso aqui. Tipo, assim, eu falei, cara, e é maluco, isso tá no disco de death metal e tá bem colocado no disco de death metal. Então, assim, eu falei, cara, que afu isso aqui, assim. É isso, assim, as transições são muito bem feitas, que a coisa não aparece de graça, né? A coisa vai se construindo de uma parte para outra, né? Não, às vezes parece que tem muita parte desconexa, mas quando você vai ouvindo com atenção, você vai vendo que uma coisinha vai crescendo para virar outra, vai virando outra. Assim, eu vi até algumas pessoas reclamando do disco que tem muita. Tipo, em vez de estar tudo como se fosse uma coisa só, tem muitas passagens, mas acho que a intenção deles é essa mesmo, eles estão fazendo progressivo no death metal, né? Então vamos entender que essas transições funcionam. Essas transições têm essa intenção mesmo. E aí colocar que o riff que começa essa terceira parte é um negócio nojento de doentio, sabe? O tempo torto, bateria, ela parece que vai estourar e ela entorta mais a música ainda. Aí dispara pedal duplo, mas o riff não vai. Aí entra numa coisa meio
Death Doom, o riff na contramão do pedal indo rápido pra caramba. E aí vai criar o clima etéreo, vai ficar ambiente ali depois de novo, com esse vocal meio narrado que a gente falou do cara ali, do cara do Cid de novo. E um violãozinho e tal, pra daí descambar pro Morbid Angel de novo, assim, sabe? E eu acho que você tem uma parte dela ali com os riffzinhos malévolos total, assim, e ela vai terminando com aquela, sabe, tipo, fica um riff segurando e a bateria vai entrando nos loops meio barulhentos, é um noise, assim, é um negócio. Isso é difícil de descrever, você tem que ouvir para entender o que os caras estão fazendo e como toda essa viagem acaba coalescendo, como tudo é muito coeso, essas transições são muito perfeitinhas. Então, como é que é? Já que agora nós já cruzamos o portão, vamos ouvir a mensagem. Segunda faixa, The Message. Tablet 1. E aí, pra mim, tem duas coisas aqui que eu achei muito legal. Tem uma hora que a bateria tá empinando, tá tocando terror, e a guitarrinha tá tri bonitinha, assim, tipo, e você fala, cara, como que isso deu certo? E deu certo, assim. E é uma música que ela me lembrou muito In Flames do começo, assim, mas de uma forma diferente. Me remeteu a In Flames ouvindo uma certa Assim, hora. eu lembro dessa parte de Flames de início de carreira deles ali, né? Tinha essa coisa que era o death metal melódico, mas bem trabalhadinho. Assim, eu acho que os primeiros 45, 50 segundos da aula de prog metal é aquela coisa que a gente fala, ah lá, o seu Dream Theater, olha aí, olha que você quer fazer um death metal, um prog metal pesado, moderno, tá ali. De Uma quatro. coisa que o Opeth ensinou a fazer e que as outras bandas foram, cada uma ao seu jeito, ó, algumas bandas foram fazendo e tá aí o Blood Incantation fazendo do jeito deles, assim, né? E aí, eu acho assim, aí o pedal vai disparar, aí vai ter essa guitarrinha marota que você falou ali com pedalzão, e a guitarra. E fecha. Essa coisa linda, assim, aí depois vai pra entrar death metalzão, o riff com aquele vai com aquele riff meio harmônico, aí entregando essas influências de Morbid Angel que eles têm pra caramba, assim, que eles não negam isso. E vai ficando, as coisas vão ficando mais confusas, é difícil de escrever, né, conforme a coisa vai colocando, assim. Aí, porque ela vai, do nada, vai pegar pra voltar pra uma parte prog com solo lindo dela e depois vai estourar no death metal torto de novo, assim. E aí tem aquele finalzinho que Slayer puro, sabe? Sabe, tipo aquela parte quando o Dave Lombardo fica carregando a música no ride, no prato do ride ali. E aquele riffzão de pancadaria, a guitarra, começando a guitarra se sobrepõe, aí solta, tira o pé do freio, a coisa vai descambar a velocidade quando termina. É outro, banda é sensacional. E aí entra pra mim uma faixa que ela é bem equilibrada. Eu gostei assim, mesmo que ela, de novo, seja uma faixa de pegar, fazer o efeito estilingue. Vai fazer isso, vai fazer essa coisa mais pesada. Eu brinco assim, só um terço de metal, fazendo uma conta de padeiro. Mas que também essa Tablet 2 também é uma faixa bem legal de ouvir, assim. Faz os dois Tablet 2 provavelmente vão para uma playlist no futuro, assim. É isso, né? Ela começa com os tecladinhos atmosféricos de novo e vai mais uma vez crescendo a música. E aí, quando dá uns 2 minutos, ela vira Pink Floyd, né? Completamente Pink Floyd. Até o timbre de vocal limpo dele lembra o Gilmour de vez em quando. Tem um teclado ali, uma hora que vai se pondo, que parece que lembra o Rick Wright também. Essa partezinha intermediária dela ali é completamente Pink Floyd, assim. Mas aí vai começando. E aí ela vai entrar. Entra depois, quando vai terminando essa parte do teclado, vai entrando uma guitarra acústica que vai começando uma transição. Ela vai ganhando velocidade, vai pegando. Mas ao mesmo tempo que ela vai pegando velocidade, ela vai mudando um pouco a clima da música, a pegada, o tempo da música, mas vai ficando mais viajandona também, assim, né? Então ela vai pegar velocidade e aí ela explode na terceira parte. Exatamente. Ela estoura e vai para a última música. Tablet Free é uma música de 11 minutos. E aí, que nem a gente falou antes, embalou, foi pro gol, foi golaço. Eu acho que para mim, assim, 12 minutos e talvez a música mais completa do disco todo. Eu acho que aqui tá bem resumido o disco todo, por assim dizer. É isso, ela vai alternar ritmo, ela vai ter parte death metal, parte mais prog, parte torta, parte que essas partes tortas que ainda são metálicas, aí do nada entra uma parte mais bucólica no meio. E tem uma parte dela que eu acho genial, que é quando essa parte bucólica ela se alterna com o metalzão e fica tipo o violãozinho, aquela pegadinha, o violãozinho
e vira death metal e volta pro violãozinho, e o violãozinho mescla. Tipo, é um minutinho só, mas aquele minutinho que você fala, mano, como que esses caras. Olha aí o que os caras Pronto, saiu. fizeram, sabe? Assim. E aí vai voltar, vai ter parte que é mais ambiente de novo, vai ter um riff épico, meio épico, com vocal extremo, bateria torando no fundo. Aí quando termina os vocais ali, vai ter uns 5 minutos finais, que é na base da pancadaria, um riff meio black metal. E começa com esse riff black metal pesadão e o tecladinho dando um tempero atmosférico. De repente o sintetizador começa a subir e o riff começa a baixar. E começa a ter essa transiçãozinha nessa parte final da música. Que é lindo também. Então aos poucos o synth vai ficando pegando proeminência e vai terminando e termina o disco nessa toada dos os sintetizadores nessa toada mais ambiente pra música. Então termina o disco com você calmo depois de tudo isso que aconteceu, né? É Não sei. genial, sabe? Um negócio de nível fora do comum. É, aí já vou voltar nesse ponto. Lembrando que o Blood Incantation tem quase toda a discografia lançada no Brasil. Até vi que pelo site da Die Hard tem uma previsão de ser nacional. Não me espantaria se rolasse até uma versão nacional com. Como é que é? Com a versão deluxe lá fora, só que meio atorada, assim, sem o Blu-ray, só Aham. que tipo, o EP junto da jogada. Porque eu não sei, o disco do ano, ou será que pelo menos a gente. Ou será que pelo menos ele entra no top do disco do ano? Eu acho que pra mim ele entra no top. Ele entra na briga de coisas legais do ano. Eu ainda não comecei a ranquear meus discos do ano, mas assim, pelo quanto eu gostei dele, do quanto que eu voltei pra ouvir depois da primeira vez, é pra mim, tipo, um disco que vai estar em top 3 ou top 5, certamente top 5 do ano, mas diria que é muito fácil top 3. Acho que em discos de metal extremo, ele só tá ali, o único disco que bate com ele pra mim é o disco do Ulcerate, uma banda de death metal meio vanguardista da Nova Zelândia, que lançou esse ano um disco que chama Cut in the Throat of God. Isso. Fala o nome dos títulos da banda. Eles têm uns grandes títulos de discos. O disco anterior chamava Staring to Death and Be Still. E esse disco chama Cut in the Throat of God. Assim, mas pra mim são os dois grandes discos de death metal do ano. E eu não sei nem se dá pra chamar esse disco de death metal, ele é muito mais progressivo assim, do que metal extremo, efetivamente. Então, acho que deve estar, esses ali vão estar, certamente vão estar no panteão de cima junto com o Crypt Sermon. Exatamente. E aí, uma coisa legal de falar também, vou tá lá no roteiro. E vou falar aí junto com o Papangu também, né? Exatamente, Papangu é outra história que a gente é onde tá brigando, assim, mas é que Papangu É. fala isso pra caramba, tipo, a gente se abriu pra caramba, mas é fato. E uma coisa legal do Blood Incantation é que, assim, quando eu fui atrás de ver as informações, ele me pegou por uma coisa muito pessoal, pela própria coisa de trabalho. Ora, ora, veja só, é uma banda que, apesar das redes, ainda usa o site oficial e tem um site oficial para você abrir do celular e ele vai usar seu GPS e vai posicionar pirâmides e outros pontos importantes da Terra para você ficar brincando e ver como é que eles estão alinhados com as estrelas. É um troço que você tem que abrir do celular. Tá. E acho que assim, fazia tanto tempo que acho que a gente tá. É uma coisa que a gente já falou tempos atrás daqui, sobretudo aqui. Acho que a gente vê tanta banda assim, tudo na rede, tudo na rede, tudo numa rede. Quando a gente vê uma banda usando a internet, não só uma rede para coisas massas, a gente fala, cara, tipo, muito a fuder isso, sabe? Tipo, Isso é isso para mim, genial, isso é muito bom. sabe? Tipo, a gente precisa mais disso. É. A gente precisa tomar a rede para fazer as coisas legais da rede. E eu ia te perguntar uma coisa: tem chance de um Blood Incantation eventualmente pintar num Bangers Open Air? Então, eu acho que a chance é pequena para nula, assim. Não que não combina exatamente com o estilo do Bangers. O Bangers tem mais essa linha de pegar metal tradicional, prog metal, death, não death thrash, às vezes uma coisinha ou outra de metal extremo, mas que já esteja consolidado, quase como se fosse uma banda de mainstream, que é em Carcass, na Palm Death. Uhum. Então, assim, eu não vejo. Assim, eu tenho minhas dúvidas se a curadoria do Bangers Open Air cogita um Blood Incantation, uma banda que nem Blood Incantation pro festival deles. Assim. É uma banda que tem cara de Setembro Negro, vai até o Overload Fest, de repente, poderia tentar arriscar uma banda que nem eles. Até por essa pegada mais progressiva, vanguardista deles. Assim.
Agora só lembrar, né, que dessas coisas além que eles fizeram, essa versão deluxe deles, que são 4 discos, ele tem Absolute Elsewhere, ele tem a Luminescent Bridge, e aí ela vai ter um documentário da banda que chama All Gates Open In Search of Absolute Elsewhere, que tá num Blu-ray, que é um documentário de 1 hora e 15 minutos quase, e eles compuseram uma trilha sonora para esse documentário. Então, e tem em CD essa trilha sonora pro documentário que você só consegue pegar nessa versão quádrupla de 4 discos que tem lá fora. Poderia lançar isso no Brasil, né? Como é que é? R$ 400 lá em Music. Eu olhei essa semana. Então acho que não, dificilmente vai Isso. rolar. Como é que é? Tipo assim, é um pouquinho caro demais pra encarar. Eu olhei e falei, Isso. caramba, tipo, É, né? Essa é uma daquelas coisas como é boxzinho. Quando eu viajar pra Europa e Estados Unidos, dá pra pegar e trazer na mochila. não, muito massa mesmo. Thiago, faltou alguma coisa? Acho que era isso, né? Só colocar a parte do documentário. Exatamente, como é que é? Eu acho legal, tipo assim, a banda entra no loop e vai mais. Isso, né? Que, lembrando, o documentário, os caras fazendo uma trilha sonora pro documentário foi mais ou menos que nem o Issan, que a gente falou no início do ano, lançar uma versão orquestrada complementar ao disco, né? Exatamente. Não é do E também tipo, a gente pegou as músicas do disco e fez outra coisa. Não, a gente compôs pra ser a trilha do documentário. Mano, vale lembrar, o Issan também é outro que a gente vai ter que recuperar na hora de e, reouvir todos para fazer o Melhores do ah, Ano. O Issan é outro que ele ficou lá no começo do ano, já tinha balizado um ano diferente, assim, um ano que dá pra gente achar umas coisas diferentes e muito legais pra ouvir dentro do metal mesmo. é isso, não? O metal, ele tem várias coisas legais acontecendo. A grande questão é você saber onde procurar essas coisas legais. Assim, eu tento colocar sempre essas coisas que estão aparecendo, as coisas que eu filtro pro meu radar. Mas ele mexe, do nada aparece alguém que me dá uma sugestão de algum disco que eu nem tinha ouvido falar, ou de parece alguém falando um disco de Tidal, assim, aí você tem que ir cavando, porque os algoritmos vão te manter normalmente num loop das mesmas coisas ali. Apesar que se você ouvir Blood Incantation vai te colocar num loop de outras bandas bem legais do mesmo estilo, tipo Top Mode, vale a pena. O Blood Incantation, assim, tipo, não, eu tinha feito uma, quando o Thiago tinha colocado na newsletter tempos atrás, quando eu entrei no loop, eu falei, cara, tipo, agora eu tô correndo atrás dos CDs, assim, tipo, eu falei, cara, isso aqui é massa pra caramba. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Como é que é? Depois da edição passada, obrigado pelo seu ouvir, como é que é mixada por Scott Burns e André Isso. Pazzi. Grande trabalho do André de conseguir deixar audível aquilo que na hora Eu e o seu Adobe. eu ouvi ele falar, eu ficava tipo, tive que esperar uns 2 minutos pra eu conseguir falar depois Deu de certo? novo pra não colocar, mas acabou dando certo, acabou ficando bem bom. Se não é pra se divertir, não tem graça. E tu tá com a coisa, eu tô com a voz, eu tô com a voz ruim. Espero que como é que é, ainda tenha para fechar a semana. É Ah, isso, pessoal. Não esqueça de assinar a newsletter solada.com.br. Um forte abraço, brigadão, brigadão. abração.